Meu nome é Bruno Correia, eu sou advogado, presidente da comissão OABE. Eu estou ao lado aqui da grande liderança Gabriel Delgado, que é coordenador da nossa pasta e núcleo de trabalho Novos Desafios da comissão OABE. E hoje a gente tem uma live extremamente interessante e que vai servir tanto para estagiários, estudantes de direito e advogados. E o tema de hoje é oratória para advogados e estudantes de direito, com o professor Polito, que é referência nacional em oratória e, além de referência, é mestre em ciências da comunicação. O professor Polito já até fez a solicitação. Vamos aceitar. Fazendo a conexão, o pessoal já está entrando. Pedro Guerra entrou. Obrigado, amigo, pela presença. Boa noite a todos. Ei, professor. Olá. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos a sua presença e a gente está muito satisfeito de ter aqui o professor conosco e nunca é demais estudar oratória, né? É um tema muito interessante e vai valer muito para os estagiários, para os advogados. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, boa vontade. Um prazer. Principalmente o advogado, ele precisa estudar oratória sempre. Já o estudante de direito, e até quando eu fiz o lançamento do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, exatamente esse, o Luiz Flávio Borges Durso estava presente na mesa. Nós fizemos um lançamento com palestra. Então, a sala principal da OAB, mais as outras 3 salas, todas lotadas. E o Durso, e tinha muito estudante de direito, e o Durso dizia naquela oportunidade o seguinte: aproveite enquanto você é estudante, fale o que você quiser, fale a besteira que você quiser. Esse é o momento de falar as besteiras, porque depois não pode falar mais. É verdade. E exatamente isso. Então, o que acontece com o advogado, e acontece também com algumas outras profissões, eu posso citar, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, até o jornalismo. Sim. Você tem no imaginário popular que esses profissionais sabem se apresentar bem. Agora você vai... Como é que o psicólogo, por exemplo, pode fazer a divulgação do seu trabalho? Fazendo palestras, conferências, participando de workshops. Muito bem, aí você vai assistir uma palestra de um psicólogo, de um psiquiatra, ele todo desconfortável lá na frente, demonstrando inibição, com medo. Você fala, eu aqui não vou me consultar com um camarada desse. Ele não conseguiu nem resolver o problema dele, como é que vai resolver o meu problema? Só que esse profissional normalmente passou a vida acadêmica sem nenhuma orientação de como falar em público. E com o advogado acontece exatamente o mesmo. No imaginário popular, o advogado fala bem, porque estão acostumados a ver um Valdir Troncoso Pérez, o próprio Durso, Edilson Mogenor Bonfim, um Cacai, os grandes tribunos, oradores extraordinários. E na cabeça das pessoas, o advogado sabe falar bem. Aí você vai participar como advogado de uma reunião com o cliente, e você lá, inibido, desconfortável, gaguejante, o cliente vai falar, mas eu não vou nunca contratar um advogado como esse, porque ele não sabe falar, ele não é um bom advogado. Quando, às vezes, pode ser até um excelente profissional, mas a competência profissional dele acaba sendo confundida por problemas de comunicação. Obrigado, professor. Eu vou até ler um depoimento aqui de um eleitor seu, que está até no seu livro, só a título de abertura. Eu vou abrir aspas. Reinaldo Polito é de longe o principal nome do terreno da comunicação e da expressão em público. Esse depoimento do Tupã Gomes Corrêa, diretor da ECA, USP. Sim. Muito obrigado pela presença, viu, professor? O Vitor Aquino, Tupã, era o Tupã, o nome dele agora é Vitor Aquino, ele mudou o nome. Ah, sim. Mas é o Tupã, todo mundo conhece pelo Tupã, e uma pessoa querida que até participou da banca do meu mestrado. E eu fui lá muito preocupado, porque você imagina uma figura como essa participando da banca, e você sabe que quem trabalha com oratória tem um problema, porque ele vai para uma defesa de mestrado com a obrigação
de tirar no mínimo 10 com louvor. Abaixo disso já é uma frustração. E dentro desse assunto que nós estamos conversando, se você me permitir, logo no começo do livro, logo no comecinho, aqui na página 23, olha como o advogado vai assumindo constantemente uma responsabilidade de ser um grande orador. O professor Ernesto Leme, quando ele fez uma conferência na sala do estudante da Faculdade de Direito de São Paulo, ele disse o seguinte, veja que interessante, essa escola sempre foi um berço de oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente, entre os seus mestres e os seus discípulos. Veja que interessante. Verdade. Da eloquência dos leites de outrora invocarei apenas um exemplo, José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação os vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Entre os discípulos, resumiremos a oratória acadêmica em 3 figuras, Martim Cabral, Marinho de Andrade e César Berrembá. Isso para não falarmos de Castro Alves, em Rui Barbosa, em Joaquim Nabuco, irmãos na campanha pela redenção dos cativos e os 2 últimos, na luta em prol da Federação das Províncias. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo, nem do vosso. Eu os conheci e os conheço, e podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a velha tradição da eloquência. Veja que responsabilidade. Verdade. Ele está dizendo ali para os estudantes de direito que essa casa tem uma tradição de eloquência. Ora, se um advogado sai por esse mundo profissional sem se expressar bem, isso é uma decepção, isso é uma frustração. Verdade. Professor, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Eu vou passar agora a responsabilidade da condução da live para o Gabriel. Fica aqui o meu agradecimento e boa live para todos. Para todos nós. Ô, Gabriel, fiquei sabendo que você é a vítima. Você é que acabou lendo os meus livros aí. Fez a lição de casa. Leio muito, gosto, já li o seu livro 2 vezes e uso como referência constante. Eu gostaria de agradecer, porque o que eu sei de oratória é muito em razão do que eu aprendi com o senhor. E esse livro aqui, magnífico. Que responsabilidade você está me dando. Muito obrigado por essa oportunidade. E olha, e dentro disso que nós estamos falando, que é um assunto muito interessante para o advogado, o advogado, ele é tão orgulhoso da sua capacidade oratória, que às vezes ele acaba identificando alguns advogados que não foram grandes oradores, mas como sendo excepcionais. Sim. Olha, eu vou dar um exemplo e algumas pessoas vão cair de costa com certeza. Rui Barbosa. Se eu falar para você que Rui Barbosa não foi um grande orador, você vai interromper a live nesse momento. Mas olha só, eu tive a felicidade de conviver nos últimos anos de vida com o professor Silveira Bueno. Professor Silveira Bueno, um dos maiores filólogos da nossa história. Ele publicou mais de 60 livros. E o professor Silveira Bueno escreveu em 1930 uma obra chamada Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. Uma obra que foi utilizada até há pouco tempo pelos estudantes da voz. Em 1933, o professor Silveira Bueno escreveu o livro Arte de Falar em Público, uma obra que foi publicada até recentemente também. Então, veja, estou falando de um estudioso da oratória. Escreveu 2 obras importantíssimas sobre a arte de falar em público. E eu levei o professor Silveira Bueno para um evento nosso. Ele estava com 93 anos de idade. Você imagina que emoção vendo o professor Silveira Bueno, 93 anos de idade, com aquela competência, com aquela experiência ali diante dos formandos em oratória. E ele pediu a palavra e fez uma palestra de 34 minutos, uma obra-prima da comunicação. Impressionante. E ali o Silveira Bueno disse o seguinte, que ele
tinha tido a oportunidade de assistir pessoalmente a 3 apresentações de Rui Barbosa no Teatro Municipal de São Paulo. Então, veja o que eu estou dizendo. Ele se dedicou ao estudo da oratória, escreveu 2 obras importantes e pessoalmente teve a oportunidade de assistir a essas apresentações do Rui Barbosa no Teatro Municipal. Ou seja, alguém que tinha autoridade para falar a respeito do assunto. E ele diz o seguinte, quem conheceu o professor Silveira Bueno sabe que ele foi educado na Itália e tinha uma fala meio italianada. O objetivo não é imitar ninguém, mas só para saber mais ou menos como é que ele se expressava lá com os 93 anos. Ele disse, Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, tá, 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 sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, ele seria reprovado. Imagina eu reprovando lá o Rui Barbosa no meu curso. Mas aí ele diz algo importante. O Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia era uma maravilha. Ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa. Somente o Padre Vieira, que foi o professor dele. Mas para ouvi-lo era uma penitência. Então, veja que depoimento extraordinário. Mas aí você, como estudante de Direito e, evidentemente, fã dos grandes oradores que apareceram na área do direito, vai dizer assim, Polito, você está enganado. E o Águia de Aia, Polito? E o Águia de Aia? O Rui Barbosa com aqueles voos oratórios dele encantando o mundo. Muito bem, rapidamente eu conto isso para você e para os nossos queridos advogados. Em 1907, o Brasil iria participar da Conferência de Paz em Haia. E o Barão do Rio Branco era o ministro das Relações Exteriores. Ele queria fazer bonito. E foi buscar os 2 maiores nomes que nós tínhamos no país, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, pelas referências que eu tive, principalmente nos livros do Afonso Celso, 8 anos de parlamento, deve ter sido o maior orador da nossa história. Então, ele escolheu os 2 lá para que fossem representar o Brasil. Mas você sabe, 2 estrelas com essa grandeza, não querem dividir o mesmo palco, então começou com aquela picuinha. E o Joaquim Nabuco disse o seguinte, não, eu não posso ir, porque na minha condição de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, eu não posso ir numa posição inferior a do Rui Barbosa. E aí ele diz, e o Rui Barbosa, com a inteligência dele, com a admiração que ele tem, ele não pode também ir numa condição inferior à minha. O Barão do Rio Branco, percebendo que aquilo era briga de egos, deixou um pouco do lado, e depois o que ele fez? Ele montou a delegação dos Águias. E o Joaquim Nabuco, percebendo que era um artifício para que ele ficasse perto do Rui Barbosa, fechou questão e não foi. E aí o Rui Barbosa foi chefiando a delegação dos Águias. Então não é porque o Águia de Aia que falou, não, porque a delegação chamava a delegação dos Águias, e ele foi chefiando a delegação dos Águias pela inteligência e não pela capacidade de comunicação dele. Ah, que brilhante. Uma situação muito delicada que ele soube conseguir contornar para poder levar ali as pessoas que ele queria conduzir, os oradores. E realmente é uma lição mesmo, professor. Essa do Rui Barbosa eu já tinha visto uma videoaula sua que eu já sabia. Eu tive que me conter aqui para não contar o segredo para os ouvintes. É isso aí. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Você é um cavaleiro. Você é um cavaleiro, Gabriel. Porque diz o seguinte, que um homem nunca conta uma piada para a mulher. O homem nunca deve contar uma piada para uma mulher. Será o homem recatado. Assim como ele nunca deve dizer que já conhecia uma piada que contam a ele. Então você, conhecendo a história, mas
Esse nobre cavaleiro que eu tenho à minha frente guardou o segredo até o final. Sim, não iria privar os ouvintes dessa belíssima história. E com isso eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vários que estão aqui já se fizeram e querem saber do senhor. Qual que é o erro de comunicação mais comum nos estudantes de direito, nos acadêmicos do direito e no jovem advogado? Você que já deu várias aulas, prestou consultoria, qual que é o erro mais comum? Bom, se nós falarmos em comunicação, o advogado ele tem duas situações, três, mais ou menos comuns para a oratória. Ele tem as reuniões que faz com seus clientes. Normalmente, o cliente, quando vai a um escritório, ele vai, de uma forma fragilizada, levar o seu problema e ali, acompanhado de outras pessoas, ou então o advogado vai até a empresa para ouvir quais são os pleitos desse futuro cliente, e ele precisa fazer uma exposição. A comunicação dele já é avaliada nesse momento. O advogado fala também nas sustentações orais. E sobre sustentação oral, vamos nos deter um pouquinho, se você achar conveniente, daqui a pouco. E também para ministrar aulas, fazer palestras e conferências. São as situações em que normalmente o advogado tem que se apresentar. Também nos últimos tempos, com uma frequência cada vez maior, o advogado passou a dar entrevistas, porque é uma ótima oportunidade. Quando acontece um caso rumoroso, importante, e a imprensa está querendo informações, normalmente vão entrevistar o advogado. Essa é a oportunidade que ele tem de mostrar a sua competência, a sua eficiência, o seu domínio. E ele, pelo domínio da comunicação, ele vai transpirar esse conhecimento, essa experiência que ele tem. Você imagina numa entrevista, com todas as pessoas assistindo, e ele se saindo mal, é uma propaganda negativa que ele vai ter. Esse advogado fazendo uma sustentação oral e perdendo todas as causas e se mostrando fragilizado ali diante do juiz e dos seus pares, vai fazer uma propaganda negativa também. Então, a comunicação é essencial na vida do advogado. Ele precisa se preparar o mais rápido e o mais cedo possível. Já na vida acadêmica, o mais rápido que ele puder. Vai fazendo apresentações de trabalho, porque o que acontece com alguns? Ele até é muito bom para escrever o trabalho e pesquisar. Depois ele terceiriza as apresentações e perde a oportunidade. Então, participar de um curso, levantar questões, se precisar apresentar um trabalho, se fizer uma reunião, apresentar a sua ideia, fazer um contraponto, se tiver júris simulados, participar, mesmo que esteja morrendo. É o estudante, naquele momento, como dizia o Durso, é o momento que ele tem para poder errar à vontade. E aí ele vai crescendo na sua comunicação. Entendi. Quanto mais prática, então, é o melhor. Eu acho que falta prática, então, para o estudante, ele poder se instruir e ir atrás de melhorar a própria oratória. E vários aí estão tendo um primeiro contato, acho que aqui na live, um contato muito recente, são muito recatados. E por onde você recomenda que esses alunos comecem? Qual o primeiro passo que ele tem que dar para ele começar dentro da oratória? Lendo o livro... O primeiro passo eu já fiz, então. Oratória para advogados e estudantes de direito. Porque você lê o livro, você deve ter percebido o seguinte, eu escrevi o livro como se eu estivesse dando uma aula. É como se eu pegasse o estudante de direito, o advogado. E quando falamos em estudante de direito, não é só estudante. Eu há pouco tempo comentava que eu tenho preparado muitos advogados para defesa de mestrado, tese de doutorado e defesa de cátedra. Recentemente, eu treinei um que estava defendendo a cátedra, não vou dizer nem qual é a matéria, porque senão vou identificar, aqui tem o sigilo, mas acostumado a fazer sustentação oral no STF e às vésperas da sua defesa, ele foi me procurar, porque a defesa de cátedra é tão importante, porque o cargo é vitalício. Se ele perder aquele concurso, porque ele vai debater com outro, ele vai concorrer com outro, o cargo é vitalício. Ou tem que esperar a pessoa morrer ou se aposentar. E alguns acabam fracassando depois na carreira acadêmica por causa disso. Então, ele não poderia perder aquela oportunidade. Como curiosidade, ganhou de 5-0, eram 5 jurados, né? 5 avaliadores, ele ganhou de 5-0. Então, o primeiro passo é esse. E no final do livro, eu sugiro exercícios de avaliação, exercícios de fixação,
testes e propostas de trabalho. Por quê? O leitor vai pegar aquela proposta de trabalho e vai fazer exercícios no seu escritório, na sua casa, junto com os amigos. As pessoas nem vão perceber que ele está fazendo ali o seu treinamento, aplicando aqueles conceitos de comunicação que foram dados durante o livro. Se sentir alguma dificuldade, ele volta, pesquisa novamente e vai aprimorando a comunicação. E se por acaso tiver a oportunidade de fazer um curso de oratória, infelizmente, um professor de oratória que eu sempre recomendava em Belo Horizonte, faleceu esse mês. Até quem entrar põe lá, Reinaldo Polito, UOL, blogs, tem todos os textos que eu escrevo há 13 anos que eu escrevo lá no UOL. Eu sou mais antigo colunista do UOL na área de economia, comunicação e comportamento. Alto Mariano, então o Alto Mariano também advogado e brilhante orador. Então, quando tinha alguém de Minas que vinha me perguntar como é que fazia para desenvolver a comunicação e não poderia vir até São Paulo, eu recomendava. Infelizmente, morreu vitimado pelo Covid-19. Então, tem que fazer um curso de oratória, praticar bastante e mais, observar os grandes oradores, os grandes advogados. E hoje está muito fácil, você vai na internet, você tem exemplos maravilhosos aqui do Brasil, fora do Brasil, tudo que você puder imaginar em termos de comunicação, você vai ter ali. Agora, tomar cuidado, porque não é para copiar. O pior que alguém poderia fazer é copiar um estilo. Ah, não, esse advogado fala muito bem, ele é maravilhoso. Não, você vai verificar o que pode ser aproveitado da característica desse orador para o seu próprio estilo de comunicação, de tal maneira que você não se sinta violentado, que você preserve as suas características naturais de comunicação. Essencial essas colocações, professores. É um erro que acaba acontecendo no início mesmo, as pessoas não sabem como se portar, então vê alguém que fala bem e quer fazer igual a pessoa. Isso é um erro que infelizmente acontece muito. Mas agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Você falou de grandes oradores dentro do meio jurídico, já citou alguns, mas tem algum bom nome aí, que seja um novo nome que surgiu aos seus olhos nos últimos tempos? Olha, o Edilson Mogenô Bonfim não é novo, tanto que ele já é procurador, já está há muitos anos. O Edilson é considerado o melhor promotor de justiça da história. Alguns especialistas dizem melhor até do que o Roberto Lira, que foi o grande nome da promotoria brasileira, Edilson Mogenô Bonfim. Mas você olha, o Edilson tem uma cara de menino. Quem não estiver ainda associando ao nome, o Edilson foi o promotor que condenou o maníaco do parque. Fez muito sucesso lá com aquele caso. Então, se colocar aí em busca Edilson Mogenô Bonfim, ele tem até uma gesticulação um pouco mais exagerada de vez em quando, mas é o estilo de comunicação dele. Então, embora não seja recente, mas é um jovem orador extraordinário e muito competente. Na área política, aquele que é advogado também, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, advogado criminalista, foi apresentador de televisão, ele que fez a defesa do Collor na época da CPI e foi meu aluno. Então eu tenho a honra, o orgulho de dizer que o Roberto Jefferson, um dos mais importantes oradores da política brasileira em todos os tempos, extraordinário advogado, fez um curso comigo. E o Mogenô, eu acompanho muito os discursos dele, já vi trechos dele no júri, realmente é uma referência, eu tenho ele como referência, vejo palestras, recomendo a todos que estão aqui que vejam palestras dele para exercitar justamente isso que o Reinaldo falou. Agora, uma outra colocação, professor. E só para não deixar passar, o Mogenô foi quem fez o pós-fácio desse livro. O prefácio é do Luiz Flávio Borges Durs, quando ele era presidente da OAB, pós-fácio do Edilson Mogenô Bonfim, e há um outro prefácio do Marcos da Costa, que também foi presidente da OAB aqui por 2 gestões. Brilhantes oradores. Que parceria, hein, professor Reinaldo? Que parceria. Muito bem, é um orgulho. Mas agora falando um pouco de tribunal de júri, muitos advogados falam que tribunal do júri é teatro, já outros falam que não pode se considerar como teatro de forma alguma. E você, professor, como você vê isso? Você acha que é teatro, que não é teatro e tem técnicas de teatro? Qual é a sua opinião?
eu vou me valer das palavras do Edilson Mogenor Bonfim para dar essa resposta. Olha que brilhante. A justiça não se clona na artificialidade dos rituais, do faz de conta, e agradece aos que a respeitam. O júri é vida. Ademais, deixe-se a sinceridade do momento, o testemunho de uma vida de sinceridade. E não é um momento forçado de convocação de sinceridade, porque mesmo o travamento, o branco ou o erro serão avaliáveis, descontados, confrontados e até elogiados pelos jurados, quando o que eles buscam é esta exata sinceridade, autenticidade, muito mais que a técnica. E nenhuma pior do que querer parecer ser sincero, sabendo-se que participa de uma farsa. O júri não é teatro, não. Veja que nessa última frase ele dá a resposta a essa questão questão brilhantíssima que você acaba de levantar aqui. Uhum. Muitos se perdem na artificialidade na hora de fazer um discurso, de fazer uma sustentação oral. E como que a gente pode fazer para afastar essa artificialidade do discurso, então, Reinaldo? Então, você me obriga a recorrer a mais uma passagem do livro Oratória para Advogar. Você vê que tem tudo aqui. Não é? Não, eu falei no manual completo. Eu falei no Roberto Lira e disse que o Mogenor, para alguns especialistas, superou em termos de importância, mas olha o que o Roberto Lira, extraordinário na história do direito, grande promotor, ele no livro Como Julgar, Como Defender e Como Acusar, como é que ele condena o artificialismo? Veja só. Em audiências e sessões da justiça sofro o automatismo, o esvaziamento, a despersonalização, sobretudo de jovens defensores e acusadores. Muitos deles conversam e escrevem com vivacidade crítica e criadora. Mas, quando têm a palavra, superestimam o aplombo, a mímica, o ritmo domesticados. Muitos voltam ao museu clássico, pigarreando para limpar a garganta, espigando o corpo, ajustando a gravata e esticando o paletó. Não se transportam à tribuna como são e estavam ao natural. É o resultado inconfundível da mistificação do que se propõe a formar oradores até com aparelhos e apostilas, submetendo o verbo à verba. Aqui ele está criticando os cursos de oratória daquela oportunidade, que ao invés de treinar o orador a partir da sua naturalidade, ficavam domesticando os aprendizes de oradores com técnicas que eram draconianas. Aquilo era uma verdadeira mordaça que se colocava nele. Fraudando a impostação cívica, sentimental, intelectual, cultural. Degradam a arte oratória a serviço, mecaniza-se a palavra. Condicionam a força e luz da inteligência, contendo e dirigindo os arrebatamentos elementares do jurista. Então, veja como Roberto Lira, extraordinário nome da oratória jurídica da nossa história, ele criticava o orador, que no dia a dia, na conversa, ele era muito agradável. Mas quando ele chegava diante de uma plateia, quando ele chegava diante dos jurados, ele se transformava e ficava ali artificial. Falava com... Tem que se falar com naturalidade, com emoção, para gerar uma empatia em quem está ouvindo. Falta muito isso, é um erro que advogados acabam caindo nisso, entra muito, não está acostumado a falar com a linguagem jurídica no dia a dia, e aí quando vai se utilizar do linguajar jurídico, acaba até alterando a forma que fala, o tom de voz, a velocidade e uma série de outros fatores. Bem, professor, gostaria de falar aqui, principalmente de iniciantes da oratória, que eu acredito que seja a maioria do público, que são estudantes ainda se descobrindo. Muitos têm um nervosismo que até os impedem de poder falar, um medo que impede ele de poder comunicar-se, que infelizmente isso no futuro vai acabar sendo aquele advogado que vai deixar de fazer a sustentação oral. E é o que a gente não pode ver dentro da profissão.
Porque a comunicação é essencial dentro da advocacia, dentro do direito em si, não somente da advocacia, para os operadores do direito. Então, como que a gente pode fazer para acabar com esse nervosismo, ou reduzi-lo e acabar com esse medo, ou desmitificá-lo? Bom, nós podemos fazer já uma associação dos dois temas. Você falava da linguagem, em que o advogado, às vezes preocupado lá com o juridiquês, ele acaba perdendo um pouco da sua essência espontânea. Eu escrevi um dos textos que eu publiquei no UOL, eu estou analisando a comunicação e a linguagem dos ministros do STF. E ali eu questiono o seguinte: será que esses ministros precisariam falar com aquela linguagem como estão se apresentando ali? E a resposta é sim e não. Porque você tem certos termos jurídicos que são conceitos jurídicos. Você não pode pegar um termo analógico, um termo afim, e tentar substituir achando que vai dar o mesmo sentido. Não, você muda totalmente o conceito que estava sendo estabelecido. Agora, são poucas palavras que têm esse rigor contextual. Normalmente é possível simplificar. E aí eu dou o exemplo. Você pega um Celso de Mello, fica elaborando 10 horas para fazer uma defesa de uma ideia. Aí você vai com a Carmen Lúcia, de forma mais objetiva, de forma mais direta, mineira como é, e passa exatamente a mesma mensagem sem essa sofisticação desnecessária. Então, o que acontece? O estudante ou o advogado iniciante que vai tentar fazer as suas apresentações com aquele excesso de juridiquês, não é ele que está falando. Lógico que você precisa ter um vocabulário técnico, um vocabulário próprio do direito, porque até para facilitar a comunicação e projetar uma imagem profissional positiva. Mas não precisa exagerar, porque senão você acaba perdendo a sua essência. É preciso levar para a situação formal esse comportamento que nós temos no dia a dia. Nós temos que adaptar, por exemplo, você vai fazer a apresentação de um projeto numa empresa. Que linguagem você vai utilizar? Uma linguagem própria da vida corporativa. Você vai fazer a apresentação de um trabalho acadêmico, um vocabulário próprio da academia. Você vai falar entre os advogados fazendo uma sustentação oral, um vocabulário próprio do direito. Mas é preciso tomar cuidado para não procurar aqueles termos nas profundezas de um dicionário que não tem absolutamente nada a ver com a sua comunicação. Esse é um ponto importante para tornar o advogado inseguro nas suas exposições. Agora, por exemplo, vai fazer uma sustentação oral. Como é que pode alguém fazer uma sustentação oral sem conhecer o processo? E você sabe que alguns negligenciam. Pouco tempo antes, dá uma folhadinha, verifica mais ou menos o que é e chega inseguro. Se o desembargador fizer ali uma pergunta e ele não sabe bem como responder, pronto, já fracassou, conhece que não, ele demonstra que não conhece o processo, que está fora, isso conta ponto negativo. Então tem que conhecer de capa a capa. Então, atenção, advogado, de capa a capa. Tem que conhecer tudo de trás para frente, de frente para trás, tem que ter segurança naqueles 10 ou naqueles 15 minutos que você vai fazer a sua sustentação oral. Depois, para ter segurança, é preciso conhecer o regimento do tribunal. Eu falei no tempo. Os tempos são mais ou menos determinados. Mas você sabe que alguns tribunais mudam. Vai o advogado fazer uma sustentação oral, imaginando que lá ele vai ter os 15 minutos, e descobre pouco antes da apresentação que ele vai ter apenas 10. Como é que ele faz para cortar? O tempo já é escasso. Como é que ele faz para cortar 5 minutos da sua exposição? E às vezes, no afogadilho, corta 15, aqueles 5 minutos que não deveriam ser cortados e que poderiam representar o sucesso da sua causa. Outra, importante, para ter segurança, conhecer os julgadores. Vá assistir alguns julgamentos. Hoje, pela internet, é possível, você pode resgatar, verificar como é que esse tribunal costuma julgar, como é que as sentenças são dadas. Se você tem uma causa e essa causa está mais ou menos de acordo com a forma de pensar daquele tribunal, você pode utilizar essas defesas, essas sentenças que foram proferidas dentro da sua linha de argumentação. Aí você descobre, não, é diferente. O tribunal, os desembargadores têm outro tipo de opinião, não combinam com a sua forma de pensar. Opa, então você vai ter que buscar
em outros tribunais sentenças que foram proferidas com relação àquele assunto, para mostrar que essa não é apenas a sua defesa, mas que outros profissionais importantes, respeitados, pensam talvez da mesma forma. E você vai ter aí a chance de, pelo menos, conseguir a vista do processo, que já seria uma vitória. Então, você precisa conhecer muito bem o assunto e conhecer o máximo possível o local onde você vai se apresentar. Outra, tem que organizar bem o pensamento. Você tem que saber como iniciar, como preparar, desenvolver e concluir. Tem que ter uma sequência lógica do seu raciocínio desde o princípio até o final. O que eu observo é que a pessoa começa a falar com informações que deveriam ser passadas lá no meio. Quando está no meio, ele volta a passar informações do início. Na hora de concluir, ele volta a argumentar. Ele faz uma confusão danada e se perde na sua linha de argumentação e prejudica a sua causa. Então tem que ensaiar a ordem. Vou começar assim, preparar assim, desenvolver assim e concluir assim. Precisa praticar bastante, conforme nós já comentamos aqui desde o princípio, aproveitando todas as oportunidades. E precisa, isso é mais difícil, precisa descobrir onde é que estão as suas qualidades. Você é um bom contador de história, você tem um bom espírito humorado, você faz as brincadeiras, as pessoas gostam muito, tem um vocabulário solto, tem uma postura elegante. Enfim, como é que você se impõe diante das pessoas de uma maneira positiva e elas veem a sua imagem também de uma forma positiva e ter consciência disso. E com o tempo você vai eliminando aqueles defeitos e vai tendo cada vez mais consciência das suas qualidades de comunicação. Então, veja só, conhecendo o assunto com profundidade, organizando bem as suas ideias com começo, meio e fim, praticando bastante e se conhecendo pelos aspectos positivos, reduz este excesso de adrenalina que é despejada no organismo, dá aquele friozinho na espinha ou na barriga, a mão fica um pouco mais gelada, mas não fica dominado pelo medo e, pelo contrário, um pouco de adrenalina faz com que a pessoa fale com mais emoção e com mais vibração ainda, que foi um dos aspectos que você mencionou lá no princípio. Uhum. O nervosismo ele sempre vai estar lá, então você saber lidar com ele e usar ele a seu favor. Muita gente acaba deixando se dominar pelo medo ali, fica com as mãos tremendo, com uma gagueira e não consegue falar, problemas na respiração. E como você aconselha assim, a manter um bom ritmo de respiração enquanto fala? Algumas pessoas têm até dificuldade nisso e compromete na hora de falar, na velocidade da fala, na forma que fala. Algumas pessoas me procuram dizendo assim: Polito, como é que eu faço para respirar bem? Bom, e aí ele explica o seu problema de respiração. Só que enquanto ele explica, ele respira corretamente. Está respirando bem. Eu falo, o seu problema não é respiração. O seu problema é de nervosismo. Porque quando você tem uma descarga de adrenalina, e essa adrenalina não é metabolizada, ela permanece no organismo um tempo maior e vai promovendo uma disfunção toda. O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, as mãos a suar, a voz enrosca na garganta, você tinha pensamentos brilhantes, extraordinários, maravilhosos antes da apresentação e eles desaparecem. Tudo isso consequência da presença de adrenalina. E uma outra consequência é também a falta de sincronismo fonorrespiratório. Quando a pessoa está com aquela adrenalina, começa a falar quando ainda está inspirando ou continua a falar quando o ar praticamente já terminou. Usa apenas as últimas partes do aparelho fonador como elas fossem suficientes, e não são. Então, tudo isso por causa do nervosismo. Bom, como é que eu faço, Polito, para contornar o problema de nervosismo ali pouco antes da minha apresentação? Estou lá, nervoso, coração batendo forte, está chegando a minha hora de falar, e eu estou com receio de que eu não vou conseguir fazer bem a apresentação. Então, algumas dicas muito práticas. Você vai fazer uma apresentação, vai para frente. Se você levar algumas folhas de anotações, por exemplo, leva lá umas 7, 8, 10 folhas, elas já estão na ordem certa, evidentemente, porque você não vai levar a folha toda embaralhada. Mas ninguém sabe disso, Gabriel. As pessoas não estão sabendo. Então, o que é que você faz? Você dá uma risadinha para a plateia e finge que está ali acertando a ordem das folhas. Na verdade, você está ganhando tempo. O microfone está mais ou menos na altura certa, se você for usar o microfone.
Lá do lado do microfone, abaixa um pouquinho, porque se ele estiver na altura certa, como é que você vai ficar levantando ou baixando? Então, você ficando do lado, ninguém percebe se ele está na altura certa. Abaixa o microfone, aí vai na frente do microfone, acerta a altura, ganhou mais um pouco de tempo. Você tem 3 ou 4 pessoas ao seu lado, você conhece muito bem essas pessoas, cumprimentar essas pessoas dizendo o nome delas. Você já vai se acostumando com o som da própria voz, já vai respirando melhor. E outra, a pessoa quando está nervosa, qual é a tendência? De falar mais alto e mais rápido. Mas aí, se ele começa a falar alto e rápido, ele demonstra ansiedade. E se ele perceber que as pessoas notaram a sua ansiedade, ele tem uma realimentação dessa descarga de adrenalina e fica mais nervoso ainda. Então, o que ele tem que fazer? Falar um pouco mais baixo, suficiente para que as pessoas possam ouvir, mas mais baixo e mais devagar, de tal forma que ele possa ganhar esses segundos e até minutos preciosos para sentar um pouco mais a adrenalina. Por exemplo, está lá com as mãos trêmulas, você não vai ficar tentando gesticular diante da plateia com as mãos trêmulas. Coloque em cima da mesa, coloque sobre a tribuna, segure na haste do microfone, coloque sobre a caixa de som. Onde você encontrar um apoio, você deixe as mãos. Não vai demonstrar que você está tremendo diante da plateia. Começou a fazer a apresentação, falou mais devagar, um pouco mais baixo, sentiu que já está respirando melhor, aí você solta uma. Percebeu que está tremendo ainda? Volta lá, segura mais um pouquinho, passa mais um tempo, soltou, está mais à vontade, solta outra. E com isso você vai ganhando um tempo precioso para queimar esse excesso de adrenalina e se sentir mais à vontade diante da plateia. Deixa eu dar uma informação importantíssima. Você falou como é que alguém pode desenvolver a comunicação. Eu falei do livro Oratória para Advogados e falei de um curso de oratória. Nós temos um curso de oratória online. Então, é um curso muito bem organizado. Esse curso foi montado, planejado e apresentado por mim e pela Raquel, a minha filha, que está dando aula comigo há mais de 20 anos. Então, quem entrar lá no meu Stories, lá, @Polito, então atenção, @Polito, entra no Stories e você vai ter como fazer ali o curso online. E vou dando exercícios nesse curso também, e todas as questões que são formuladas pelos participantes, nós respondemos as perguntas. Não é uma equipe que responde, não. Fazemos questão de responder as questões que são mencionadas ali. Então, quem tiver interesse, agora nessa época de pandemia, o curso é maravilhoso, não vai poder sair para fazer um curso presencial. Então, aproveite e faça o curso online. @Polito, entra no Stories que está lá. É o momento mesmo de fazer curso, pegar esse período aí da quarentena para poder desenvolver a comunicação. Você voltando aí desse período, as pessoas vão achar que você é até outra pessoa. Vai estar falando de uma forma fenomenal. Recomendo a todos a leitura do livro e que acessem o curso do professor. Realmente é uma referência. 31 obras, né, professor? Conte um pouquinho como é que foi sua experiência de escrever tantos livros com um brilhantismo que lhe é peculiar. Bom, eu sou um apaixonado pela oratória, isso eu demonstrei desde o princípio, porque eu fui levar um amigo muito tímido para uma escola de oratória que havia aqui em São Paulo, do professor Oswaldo Melantônio. Diziam que era um curso bom para tirar a timidez, eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha me interessado por esse assunto. Esse meu amigo muito tímido não ficou. Mas eu, Gabriel, que nunca tinha pensado no assunto, fiquei encantado com a escola. Eu fiquei encantado com aquele professor. Quando eu cheguei à noite em casa, eu me virava de um lado do outro, falei, como é que é possível existir uma escola como essa, um curso como esse, uma atividade como essa, e eu desconhecer? Então, fiz a minha matrícula, as minhas aulas eram às quartas-feiras, e eu ia praticamente todos os dias. Aí o professor dizia, Polito, sua turma é às quartas. Falava, professor, não se incomoda, eu fico aqui no cantinho, só quero ouvir. Só quero observar. E ele, percebendo aquele brilho nos meus olhos, me convidou para que eu fosse assistente dele. Depois me tornei o professor da escola e fiquei durante 7 anos na escola do professor Melantônio, aprendendo comunicação com ele, aprendendo a dar aulas de comunicação com ele. Então eu devo muito ao professor Melantônio. E depois eu tinha 2 atividades durante o dia. Eu trabalhava no mercado financeiro e à noite, no sábado pela manhã, dava aula de oratória. Fiz isso durante 10 anos, de 1975 a 1985, desenvolvi as 2 atividades. Até que em 85
eu resolvi deixar o mercado financeiro e me dedicar exclusivamente à oratória. Aí eu tive tempo para concluir o meu livro, o Como Falar Corretamente Sem Inibições, que foi publicado em 1986. Essa obra chegou agora na 112ª edição. Esse livro já vendeu 700 mil exemplares, ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos e foi publicado em vários países. Eu tenho publicação do livro, por exemplo, aqui, eu gosto muito de mostrar, que é uma curiosidade. Essa aqui é uma publicação do livro na Rússia. Na Rússia? Na Rússia. É emocionante você pegar um livro que você escreveu, abrir o livro e não entender uma palavra do que está lá dentro, né? Então ele foi publicado em vários países, nos países de língua espanhola, com o título de Como Hablar Bien em Público, e assim em Portugal, em vários países. Esse é o primeiro livro. E a partir daí eu fui escrevendo outras obras e estou nesse caminho. Os últimos livros eu tenho feito com a minha filha Raquel. Você viu que agora estou explorando os filhos. Então, a Raquel tem feito até algumas lives comigo. Quem entrar no nosso Instagram vai poder observar ali. E um livro que nós escrevemos juntos foi esse, 29 minutos para falar em público e conversar com desenvoltura. Essa obra aqui é muito interessante porque são 29 capítulos. No final de cada capítulo tem um resumo do capítulo, que para ler em menos de 1 minuto. Se a pessoa ler os 29 resumos, ela vai ler a obra em 29 minutos. Dá para ler o livro. Depois o livro é assim. Eu falo, Gabriel, você vai ler o livro, você tem que fazer uma apresentação daqui a pouco. Vai fazer lá sua sustentação oral. Você vai precisar usar recursos visuais nessa apresentação? Não, não vou usar. Então deixa esse capítulo do lado. Eu oriento aqui. Você vai precisar conversar com as pessoas pouco antes ou depois para fechar algum negócio? Não, não tem que conversar com ninguém. Deixa o capítulo da conversa, como aprender a conversar do lado. E aí eu digo o seguinte, você está muito apurado, você está muito sufocado com o tempo, pule essas considerações todas e vá na última frase, que ali tem a essência do que você precisa. Então é como se nós pegássemos o leitor pela mão e fôssemos conduzindo para que ele pudesse rapidamente preparar a sua apresentação. Sim, e seguir o caminho ali que vai ser o do discurso dele, da natureza do discurso, das circunstâncias do discurso. Realmente é uma obra muito boa, professor. Muito boa mesmo. Você toca nesse assunto de seguir o caminho dele. Eu tenho batido nessa tecla. Eu dou aula de oratórias, conforme eu comentei há pouco, há 44 anos. Essa é uma tecla que eu bato há 44 anos. Você tem que ser natural e espontâneo. Porque o que o advogado precisa para ter sucesso com a comunicação? Ele precisa de credibilidade. Se o advogado não tiver credibilidade, primeiro que ele não vai ser contratado pelo cliente. Depois, ele, se não tiver credibilidade, a causa dele vai ser vista com olhos estranhos pelos julgadores. É preciso ter credibilidade. Agora, quais são os requisitos para que um advogado, qualquer atividade profissional, hein? Estamos falando do advogado porque os que estão nos assistindo agora, na grande maioria, é advogado. Mas qualquer atividade, o que precisa fazer para ter essa credibilidade? Primeiro, o que você tem insistido bastante, que eu concordo com você, Gabriel, é preciso falar com naturalidade, com espontaneidade. É preferível cometer erros técnicos de comunicação. É preferível cometer erros básicos de comunicação, mas se apresentar de uma forma natural e espontânea, do que acertar na técnica, mas com algum tipo de artificialismo. Segundo, é preciso falar com emoção, preciso falar com envolvimento, falar com disposição. O Quintiliano, nas instituições oratórias, ele diz o seguinte: como é que eu, como advogado, posso convencer o juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? Percebe a importância da emoção e da sinceridade nessa demonstração de emoção. Portanto, é preciso ter naturalidade e falar com emoção. Demonstrar conhecimento sobre o assunto que está transmitindo. Por isso que eu falo, não pode ler 2 ou 3 páginas e achar que está pronto para uma apresentação. Tem que sobrar informações. Vai fazer uma apresentação de meia hora, tem que conhecer 1 hora de conteúdo, tem que sobrar conteúdo. Vai falar durante 1 hora, tem que conhecer pelo menos 1 hora e meia, tem que transbordar, porque aí você vai ter segurança desse conhecimento que você possui. E as pessoas percebem isso na fluência da sua fala. Portanto, é preciso ter naturalidade, emoção, demonstrar o conhecimento e ter coerência. É preciso falar
e agir da maneira como está falando. Porque se faz uma pregação e depois, na prática, no dia a dia, demonstra um comportamento diferente, existe aí um divórcio entre a palavra e a atitude, e a credibilidade vai embora. E essa credibilidade, como eu disse, mesmo que o orador cometa erros primários de comunicação, ele vai poder conquistar as pessoas com a sua mensagem. Verdade, professor. Você deu aí uma série de colocações, estão todas no livro também, tem toda uma linha lógica de raciocínio aí, e você, ensinando sobre oratória, já consegue mostrar na prática como se faz, com uma boa dicção, com uma pausa, demonstrando realmente emoção quando você transmite a mensagem. Então eu digo a todos que estão assistindo, que vejam como o professor Polito falou, para que tentem observar o que ele falou também. É até um pouco curioso isso. Porque você está falando de falar assim com essa emoção, com esse envolvimento. Reflita comigo, Gabriel. Como é que nós podemos pretender que as outras pessoas se envolvam pela mensagem que transmitimos se nós não demonstramos envolvimento sobre aquilo que estamos falando? Então, se eu posso dar um conselho àqueles que vão fazer a apresentação em público, não só os que estão iniciando, não, os já experientes de tribuna. Antes de fazer uma apresentação, reflita sempre. Antes de envolver alguém, antes de interessar alguém, eu preciso demonstrar que estou envolvido, que estou interessado pelo assunto que vou apresentar. A conjugação desses dois aspectos, naturalidade e emoção, começa a dar um apoio importante, mas é preciso ter esse envolvimento, essa disposição e demonstrar esse envolvimento que tem com a mensagem que transmite. Sim, tem que observar ali qual que é a emoção que você quer que o público sinta também, para que você possa transmitir essa emoção. Você vê ali que você está contando um caso de homicídio ou de um atentado de homicídio, você não vai passar aquela mensagem com uma emoção ali de muito ansiedade. Você tem que mostrar a apreensão pela vítima, mostrar ali que você sente a dor que a pessoa sentiu. Tem que passar a mensagem com a emoção, com a colocação pertinente, com o argumento correto, professor. Exato. Vi que você fez a lição lá no livro, muito bom. Você sabe que nesse livro que eu acabei de mencionar, o Como Falar Corretamente e Sem Inibições, eu conto aqui uma história, acho que vai dar tempo de contar. Vou tentar dar uma abreviada nela. Você olha como o tempo passou, hein? Sim, temos pouco mais de 5 minutos. Então, essa história eu conto aqui. Conhecemos Coelho Neto como um grande escritor, extraordinário escritor, dos poucos escritores que viveram de escrever na sua época, lá nos começo dos anos 1900. E o Coelho Neto conta uma história, grande orador que foi, extraordinário orador. Numa outra oportunidade eu até conto uma outra história dele, mas essa aqui é a respeito da emoção. Ele conta uma história curiosa. Coelho Neto ocupava a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras. E, numa certa oportunidade, ele teve que fazer a saudação, a recepção a Mário de Alencar. Mário de Alencar estava chegando à academia, iria ocupar a cadeira número 21, ocupada por José do Patrocínio. E nesse discurso de saudação a Mário de Alencar, nesse discurso de recepção, que é uma obra-prima, ele conta um fato curioso. Ele disse que, certa noite, no Teatro Lucinda, no Rio de Janeiro, se encontraram 2 amigos que estavam se transformando em 2 adversários. Silva Jardim e José do Patrocínio. Os 2 tinham sido amigos na causa, na busca da libertação dos escravos. Mas naquele momento eram 2 adversários, porque Silva Jardim havia acabado abraçado a causa da República e isso contrariava os interesses de José Bonifácio. E conta Coelho Neto, que falou inicialmente Silva Jardim, irônico, com aquela voz forte, até meio arrogante, mas ele conseguiu encantar a plateia e terminou a sua apresentação aplaudido de pé. Chegou a vez de José do Patrocínio. E ele, talvez não querendo transformar o seu companheiro no adversário, querendo não transformar Silva Jardim no inimigo, ele começou a falar de uma forma tímida, acanhada, hesitante, gaguejante, e por causa dessa voz enfraquecida,
de José do Patrocínio, apareceram as primeiras vaias no fundo do teatro. E quanto mais a plateia vaiava, mais enfraquecido ficava José do Patrocínio. Quando todos imaginavam que ele estava perdido, derrotado, de repente, eis que surge do alto de uma das torrinhas do teatro uma frase que atravessou o recinto e bateu como uma espécie de chicotada no rosto do Patrocínio. Cala a boca, negro! Coelho Neto disse que José do Patrocínio ficou paralisado, os olhos esbugalhados, as mãos enrijecidas, e que depois daquele momento de paralisação, ele começou a se defender daquela voz e atacar Silva Jardim. E falou com tanta emoção, falou com tanta vibração, falou com tanto entusiasmo, que as mesmas pessoas que estavam vaiando mudaram a atitude e passaram a aplaudir José do Patrocínio. E no final, vitorioso, carregado em triunfo nos ombros, ele era teimoso, queria saber ainda quem tinha sido o covarde, quem tinha sido a víbora que havia pronunciado aquelas palavras injuriosas. E ao seu lado estava aquele que foi chamado o grande amigo de José do Patrocínio, chamado de esbanjador de talentos do Rio de Janeiro, o jornalista Paulanei. Disse, fui eu, meu amigo, fui eu porque você estava totalmente perdido, você estava arrasado. E somente uma frase que pudesse movimentar o seu coração, balançar a sua alma, poderia trazer para fora novamente esse orador extraordinário que o Brasil inteiro conheceu e que hoje admira tanto. Vejam, a importância da emoção fez com que José do Patrocínio, de fracassado, de perdedor, de derrotado, se transformasse no grande vitorioso daquela noite. É realmente uma linda história, motivante, e você vê que até os mais experientes oradores têm aquele momento ali que tem uma ansiedade, tem um nervosismo, mas tem que buscar aquela confiança lá dentro, respaldado em muita técnica, aprendizado e leitura, para você poder conseguir se desenvolver. Eu falo muito para os meus alunos lá, que trabalham junto comigo, lá dentro da Domus, que é um grupo de debate e oratória, lá na PUC, que eu coordeno o grupo. E lá eu falo que muito oratória é como um esporte. Há momentos em que você pode estar lá até perdido, mas que uma frase que você fala, você consegue puxar toda a atenção. E também o contrário, uma outra frase que você fala, você consegue perder toda a atenção. E o mais importante de tudo, não basta só você ter conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento prático. Os físicos sabem muito bem como é que mexe uma bola de futebol, quando você vai chutar uma bola, como é que ela faz para entrar dentro do gol. O Ronaldinho não entende muito de física, mas ele consegue fazer isso. Então, da prática, de uma certa forma, dessa mesma colocação. Eu gostaria de deixar uma frase aqui que eu acho que é muito motivadora, pelo menos eu tenho para mim, e gostaria de compartilhar com os ouvintes, que é: quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então você está ali não só mentindo para você mesmo, você está mentindo para os próximos. É de Sim. Jordan Peterson, essa frase. E eu queria acabar a live com essas colocações, agradecendo o professor imensamente. Você é uma referência. Eu leio o seu livro como base, recomendo a todos e agradeço por você ter aceitado o convite. E saiba que sempre que você precisar, a gente da OAB Estagiário vai te receber de braços abertos. E foi uma grandíssima honra tê-lo comigo. Muito obrigado, me senti honrado com esse convite de estar aqui, e falando principalmente pelo pessoal das Minas Gerais, onde eu já estive muitas vezes ministrando palestra, ministrando curso, aquele pessoal de Uberaba, fui muito lá, Uberlândia principalmente. Eu fui muitas vezes para Belo Horizonte, mas eu fui mais para Uberlândia do que para Belo Horizonte. Aquelas grandes empresas, todas eu trabalhei ali. E renovar esse convite para que as pessoas entrem no store, @polito, e vejam ali o curso online, é baratinho, é um curso que pode ser feito assim nas horas vagas e principalmente nesse momento em que, de uma certa forma, está mais ou menos ocioso, fazer o nosso curso online. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço pelo convite e espero reencontrá-lo ou online ou, de preferência, pessoalmente, para que possamos comer um torresminho aí nas Minas Gerais.